Versículo 1 do capítulo 9, vamos direto ao texto, diz assim: Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Tem muita informação aqui. Primeiro, não sou eu, porventura, livre? Isso aqui é uma conexão. Se você pegar alguns comentários, alguns estudiosos bíblicos, eles vão ter uma certa dificuldade de fazer uma correlação entre o capítulo de número 8 e o capítulo de número 9. Mas como nós estudamos o capítulo de número 8, e você vai ver isso em muitos comentaristas bíblicos, não existe uma mudança de assunto tão drástica dessa forma. O que existe é uma exemplificação prática do capítulo de número 8 que nós estudamos, onde começamos ali falando acerca de carnes sacrificada a ídolos, é permitido, não é permitido, é lícito, não é lícito, nos convém ou não nos convém. Lembra do ensinamento de Paulo? Você até poderia comer, ou pode comer, porque o ídolo nada é. Mas ele diz o quê? Porém, se teu irmão se escandaliza, não coma próximo a ele. Mas espera aí, é um direito meu. Então a ideia, você vai perceber como a ideia do capítulo 8 se completa no capítulo 9. Que é uma conexão. Porque era um direito, mas deveríamos exigir esse direito? Paulo diz, se der para abrir mão desse direito para não escandalizar o seu irmão, abra mão desse direito para não escandalizar o seu irmão. Então, é dentro dessa linha de pensamento que ele agora vai demonstrar na prática coisas que ele vivia. Como eu disse para vocês na aula anterior, muitas coisas que nós lemos, a gente consegue abrir o leque para outras situações. Não se fecha ali. Tem coisas que se abre um leque para outras situações, que é o que o Paulo vai fazer aqui. Aqui ele não vai tratar sobre comida ou bebida, mas ele vai tratar sobre uma ação prática que ele trouxe para a sua vida, que exemplifica o capítulo anterior. Ele está dizendo, o que eu estou ensinando para vocês apenas dessa forma teórica, agora eu vou ensinar para vocês que eu vivencio isso de fato em uma forma prática. Prática, existencial de vida, escolha ministerial. Então é um capítulo muito interessante, revelador, cheio de conhecimento para a nossa vida acerca da fé que nós exercemos. Então vamos lá. Olha como ele inicia o versículo 1. Não sou eu, porventura, livre? Lembra? Conexão, capítulo anterior, este capítulo de agora. Não sou apóstolo? Ele está aqui reivindicando o seu apostolado. Não vi Jesus, o nosso Senhor, que era um dos requisitos para ser apóstolo, era ter visto a Jesus. Ter tido contato pessoal com Jesus, onde ele aplica esse contato pessoal dele para reivindicar o seu apostolado no caminho de Damasco, quando ele se encontrou, ou melhor, Cristo encontrou no caminho de Damasco, que era um dos requisitos para o apostolado, era ter andado ou visto Jesus, como ele aqui reafirma dentro deste texto. Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Aqui é um outro problema, nas entrelinhas aqui, que nós vamos ver um pouco mais para frente, é que o apostolado de Paulo, não somente o apostolado dele era posto à prova, mas também o direito dele sobre a igreja de Corinto. Aí ele vai dizer assim, eu preciso ainda me defender sobre o meu direito sobre a igreja, direito aqui entre aspas, porque o que ele quer dizer é, a minha obra ela é fraudulenta? Como? Se vocês foram criados por intermédio, entre aspas, da minha ação, onde o Espírito me conduziu até vocês. Vocês são o selo do meu apostolado, que é o que a gente vai aprender um pouco mais para frente aqui. Continuando, se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vós, porque vocês é o selo do meu apostolado no Senhor. O que é o selo do apostolado? Essa palavra selo do apostolado, tratando o texto dentro do seu contexto, da sua época, o selo era algo muito importante. Porque quando se queria colocar o que a gente chama hoje de marca, era o selo que ia. Então o que Paulo está dizendo é, vocês são minha marca. Vocês são a marca do meu apostolado. Eu fui enviado até vocês, que a palavra apóstolo significa aquele que é enviado. Eu fui enviado até vocês e hoje vocês existem em Cristo por intermédio deste envio. Versículo 3. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Ou seja, Paulo era interpelado, Paulo era indagado, Paulo era alguém que era duvidado por alguns, pessoas se levantavam contra Paulo, aí tem gente que se levanta contra você e você já acha isso o fim da tua carreira ministerial, o fim da sua vida. Você não é o primeiro e nem será o último.
Mantenha-se firme, forte, constante, observando e olhando sempre para o autor e consumador da sua fé. Versículo 4. Não temos nós o direito de comer e beber? Paulo está reivindicando algo. Eu tenho também esse direito de comer e beber. Mas como assim eu tenho o direito de comer e beber? Versículo 5. E também o de fazermos acompanhar de uma mulher irmã, como faz os demais apóstolos, a que é esposa, e os irmãos do Senhor, como Pedro. Então, quando Pedro, os demais apóstolos, iam de uma igreja para outra, eles eram sustentados por essas igrejas e ainda tinham o direito de levarem a sua família, a sua esposa, para essas obras miscisivas, para o trabalho árduo na obra do Senhor. Aí Paulo está dizendo assim, eu também, como um apóstolo, eu não teria esse direito? Ele está dizendo, eu tenho também esse direito. Versículo 6. Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Olha o que Paulo está dizendo. É um direito meu, como um apóstolo, deixar de trabalhar e ser sustentado pela igreja. Aí ele está dizendo, ou só eu e Barnabé que não tem esse direito. Por quê? Porque Paulo e Barnabé trabalhavam, os demais apóstolos não. Porque viviam para o trabalho do ministério, para a obra ministerial. Versículo 7. Olha a linha de pensamento de Paulo para ele dar uma base sólida e fundamental para essa discussão. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? E aqui não precisa nem de explicação. Você já viu um soldado pagar para ir para a guerra? Deve ter casos por aí, mas deve ser raríssimos. Pegar todo o seu dinheiro e falar, estou pagando para ir para a guerra. O soldado ele é custeado para a guerra. Aí ele diz, quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ele diz, ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Tudo uma conexão. A base bíblica, para você que acha que pastor não tem que receber salário, para você que acha que ministro do evangelho não tem que receber, por ser um ministro, por trabalhar pelo evangelho. Paulo está dizendo aqui, quem vai à guerra com a sua própria custa? Quem é que planta vinho e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite que o rebanho produz? Porventura, falo isto como homem, ou não diz também a lei? Além dele dar todos esses exemplos, ele puxa a sua base para dentro da lei. Quando a palavra lei aqui está trazida para nós, está tratando ali do nosso antigo, que nós temos como Antigo Testamento. E ele vai dar um exemplo desde lá de trás. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Não entenda errado isso daqui. Paulo não está dizendo que Deus não se preocupa com os animais. O que Paulo está dizendo é, aquilo tornou-se uma figura, um ato figurativo para uma explicação futura, que é o que ele está fazendo aqui agora. Quando o boi ali estava debrulhando, trabalhando, eles não podiam atar a boca do boi, porque o boi podia se alimentar enquanto ele trabalhava. Poderia se alimentar enquanto ele estava em exercício pleno de sua atividade. Versículo de número 10. Ou é seguramente por nós que ele diz, certamente, não tenho dúvida, que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo faz na esperança de receber a parte que lhe é devida. Aí ele traz algo mais profundo ainda. Se nós semeamos coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais? Olha a comparação que ele está fazendo. O que é maior? O material ou o espiritual? O que vale mais para você? Paulo está dizendo, o que é que vale mais para você? Aquilo que é material ou aquilo que é espiritual? Aí olha o que Paulo diz. Se nós semeamos em vossa vida o que é espiritual, você acha que é muito a gente colher o material? É Bíblia. Estou só explicando o texto bíblico. E aí você se aprofunda e tira suas próprias conclusões. Você acha que um ministro do evangelho, um pastor, um apóstolo que semeia aquilo que é espiritual na vida do rebanho, ele não deve viver daquilo que se colhe do rebanho? Se ele semeia o que é espiritual, não pode colher aquilo que é material? É a pergunta bíblica que o apóstolo Paulo está fazendo. Versículo de número 12. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida?
Paulo está dizendo, nós também teríamos esse direito. Ele está dizendo que exerceu esse direito. Mas ele está dizendo, se eu quisesse, eu exerceria. Agora trazendo aqui para o versículo de número 12, a continuidade. Entretanto, ele está dizendo, eu tenho direito, Barnabé tem esse direito. Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Como explicar isso aqui? Vou explicar com a minha própria vida, com o que eu estou fazendo aqui para vocês. Estudando, me esforçando, gravando aula, gravando vídeos e possibilitando que muitos que não têm condições de pagar um curso teológico, leia a Bíblia, entenda a Bíblia, aplique a Bíblia e use a Bíblia. Aí a pergunta é, eu poderia cobrar? Sim. Pautado nas Escrituras. Poderia receber o que é material, por estar concedendo a vocês o que é espiritual. Mas como Paulo lida com isso? Da mesma forma que eu estou lidando. Eu entendo que toda e qualquer cobrança gera um certo empecilho ao alcance de alguns. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se eu fosse cobrar o que eu tenho por direito cobrar de vocês, vocês talvez não me abririam as portas para pregar o Evangelho. O que Paulo está fazendo é, eu amo tanto o Evangelho, eu amo tanto a minha missão, que eu suporto tudo, deixo alguns benefícios que eu poderia exigir por amor ao Evangelho. Mas Paulo está dizendo, mas se eu quisesse eu cobraria, porque é o meu direito. É essa palavra que ele usa. Então talvez você diga, então todos aqueles que cobram não amam o Evangelho? Amam o Evangelho, cobram porque é um direito deles. É o que o texto bíblico está ensinando. E os que não cobram? Os que não cobram conseguem abrir uma porta um pouco maior, porque possibilita que muitos outros acabem tendo este mesmo acesso. Mas é algo pessoal, decisão pessoal, vocacional de cada um. Ok? Então, continuando aqui dentro do texto bíblico. 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? É Bíblia. 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. E aí você pode ver lá em Mateus 10:10 e Lucas 10:7. Paulo pega primeiro ele falou dos exemplos do Antigo Testamento, agora ele usa um exemplo que saiu da própria boca de Jesus. Os que pregam o Evangelho, que vivam, que sejam sustentados pelo Evangelho. Ok? Continuando. 15. Ele está dizendo eu, porém, algo pessoal. Ele escolheu isso. Eu, porém, não tenho me servido de nenhuma destas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Porque alguns poderiam dizer, tá vendo? Paulo está dizendo que ele tem direito de receber, tem direito de ser sustentado, ele está escrevendo isso porque ele quer dinheiro da gente. Paulo está dizendo, gente, eu estou só explicando para vocês o óbvio, o que é certo, o que é justo, o que é direito. Mas que fique bem claro, 15, que eu não tenho servido de nenhuma dessas coisas e não estou escrevendo para que vocês façam isso. Porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Paulo via isso como uma virtude tão grande que ele estava dizendo, eu prefiro não receber e permanecer podendo dizer, fiz por amor e não fiz porque estavam me pagando para que eu fizesse, para que não haja nenhuma dúvida. Fiz porque eu amo a Cristo, amo o Evangelho e amo vidas. Mas o fato do outros, os apóstolos, Paulo não está condenando, como a gente já viu aqui nos versículos anteriores, os demais apóstolos que eram sustentados pela igreja. Paulo apenas está exemplificando a sua própria atitude pessoal, como exemplifiquei a minha. O fato de eu não cobrar de vocês não significa que outros estudiosos não devam cobrar de vocês. É um direito deles. Se eles estão semeando o que é espiritual, é o mínimo colher aquilo que é material. É o mínimo. Continuando. 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Esse é o galardão que ele está dizendo que ele tem. Eu sinto-me que tenho um galardão, por quê? Porque de graça eu proponho fazer isso por vocês, não cobrei nada de vocês, não exigi nada de vocês, e esse é o galardão que eu tenho.
mesmo tendo todo aquele direito, como ele afirma aqui neste versículo. Aí o 19 ele diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Isso é lindo. Sendo livre de todos, eu fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior número de vidas possível. Ou seja, tem coisas que eu nem preciso, Paulo está dizendo, tem coisas que eu nem precisava fazer, mas eu faço. Tem coisas que eu poderia deixar de fazer, mas eu não deixo, eu continuo. É como se ele estivesse dizendo, faço tudo por todos, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado no coração de todos. Eu me esforço, eu me dou pelo Evangelho. Eu milito a causa do Evangelho. Qual causa você tem militado? Onde você tem se sacrificado? Por qual causa você tem se esforçado? Eu gosto de uma frase que diz: se Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário por mim, o mínimo que eu tenho que fazer é dar a minha vida por Ele. Vou repetir. Se Cristo na cruz do Calvário deu a sua vida por mim, o mínimo que eu tenho que fazer é dar a minha vida por Ele. E ele continua. 20. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Eu fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me de tudo para com todos, com o fim de que por todos os modos salvar algum. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo faço por causa do Evangelho, para que eu seja um cooperador com esta obra do Evangelho. Aí você lê estes versículos, fica parecendo, com os judeus eu me fiz de judeu, com os gentios eu me fiz de gentios. Parece que Paulo está sendo um camaleão, mudando, como alguns dizem, um pregador que muda de cor. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é, eu entendia o público que eu estava ministrando, o lugar que eu estava ministrando. Eu compreendia qual era o público e qual a mensagem. A mensagem, o conteúdo, a essência é a mesma, mas a forma é diferente. Você que prega, você que tem as agendas, que ministra uma igreja aqui, uma igreja ali, um bairro aqui, um bairro ali, uma comunidade aqui, uma comunidade ali, você vai entender que cada público tem uma forma de entender melhor a mensagem. A mensagem não muda, mas a forma de transmitir a mensagem muda. Existem igrejas que são mais calorosas no espírito, outras que têm a aparência de serem mais friomáticas. Algumas que você entende que a linguagem tem que ser mais sofisticada, porque senão eles não conseguem pegar as coisas. Outra, você vai ter que fazer uma linguagem muito mais simplista, para que elas consigam chegar ao seu nível de transmissão da mensagem. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não mudava a mensagem, mas ele transformava a forma de transmitir essa mensagem a fim de alcançar o máximo possível de pessoas à cruz de Cristo, ao evangelho bíblico, ao evangelho saudável, ao evangelho genuíno. Esse é o papel do pregador, saber comunicar-se com o público. Cada público é um jeito, é uma forma. Amém? Tem que ter essa percepção. E isso com o tempo você vai aprendendo e adquirindo esta experiência. Versículo de número 23. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpe no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele fala do atleta que corre, mas ele não corre de qualquer maneira, porque o corredor ele tem a sua estratégia na corrida e ele corre a fim de ter o prêmio na chegada, na linha final. E ele diz que esse prêmio ele é corruptível, mas nós muito mais temos que correr com muito mais diligência, preparo. Por quê? Porque a nossa coroa não é corruptível, é incorruptível, é o prêmio celestial. E ele diz, assim também luto, não como desferindo golpes no ar. Imagina você numa luta de boxe, dando socos no ar, em vão. Paulo está dizendo, não faço nada em vão, tudo tem uma direção. Irmão, isso aqui é lindo. Paulo está dizendo, não faço nada em vão, tudo tem uma direção. Eu tenho um alvo. Coloca isso no seu coração. Você tem um alvo.
Você tem um objetivo, você tem uma corrida, uma linha de chegada para ir à frente. Você não pode correr de qualquer maneira. Você não pode correr para a direita, correr para a esquerda, é para frente. Você tem uma luta, uma batalha que você não pode desferir golpes sem sentidos. Você tem que atingir o seu objetivo. É isso que Paulo está dizendo aqui. E esmurra o próprio corpo, reduz ele à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então Paulo está dizendo aqui sobre pregar ao outro e vivenciar a mesma mensagem que está pronunciando. E aí entra um ditado popular que diz que o pregador ele é o primeiro a receber a própria mensagem, porque os ouvidos estão mais próximos da boca do que do ouvinte. Então você primeiro prega para si mesmo, e Paulo está dizendo, e é bom que seja assim, para que, aprovando a outros, ou levando outros ao caminho da aprovação, você mesmo não seja reprovado.